Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Bianca Nesso, ela que é cirurgiã dentista, mentora, professora e empreendedora. Bianca, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, estou muito feliz em te receber aqui. Felicidade é minha, a honra de receber esse convite. Estou muito feliz em poder conversar um pouquinho com você, compartilhar a jornada e, quem sabe, trazer um pouquinho de inspiração aí para outras dentistas que estão ouvindo. Vamos começar falando sobre a sua escolha pela odontologia. Como é que foi isso na sua vida? Foi bem bagunçado, na verdade. Eu não falo que fui eu que escolhi a odonto. A odonto me escolheu, porque eu nunca quis ser dentista. E a verdade, Estela, é que eu gostaria de estar no seu lugar quando eu era jovem. Eu sempre tive muita vontade de fazer a parte de jornalismo, de publicidade e propaganda. Que legal. Eu era a estudante de escola da área de comunicação. Uhum. Me interessava muito pela parte de humanas, eu era 100% área de comunicação. Gostava muito de escrever, de ler, de participar de tudo que eu podia estar falando ao vivo. Nunca fui inibida para esse tipo de coisa. Mas quando chegou a hora de tomar a decisão, né? A gente é muito nova para tomar esse tipo de decisão. Eu tinha 17 anos ali, eu precisava escolher o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então, isso foi muito impactante, isso me deixou muito insegura com o que eu queria fazer. E dentro da minha casa, eu tinha uma irmã na área da saúde, um pai dentista, e eu não tinha muito incentivo para ir para a área de humanas. Meu pai falou despretensiosamente, e isso, por favor, jamais eu vou colocar essa conta nas costas dele. Ele nunca me obrigou a seguir a profissão dele, sempre me deixou muito à vontade para eu fazer a minha escolha. Mas ele sugeriu, por que que na Unesp você não coloca odontologia? Ali só para você ter uma opção, para você poder prestar essa prova, você vai conhecer essa prova. Então eu tava muito tranquila na minha cabeça de que eu iria fazer cursinho no ano que vem. Então eu fui prestar prova sem nenhum peso nas costas, sem nenhuma responsabilidade, Tranquila. muito tranquila. E eu passei. E aí foi aquela decisão. Você quer ir fazer? Você quer ir cursar? Você é muito nova. Faz o teste, experimenta. Se você não gostar, você volta. Então eu sempre tive esse apoio e esse conforto de casa, de Isso poder... era o que a sua família falava? Isso, era o que minha família falava pra mim. Vai, faz. O meu combinado com os meus pais foi esse. Se você não gostar, você volta. Então, muitas vezes as pessoas escutam, eu sempre quis ir pra área da saúde. Não, eu me dei muito bem na área da saúde. Foi que Deus colocou odontologia no meu caminho, né? Deus escrevendo certo por linhas tortas. Caí ali na odonto. Me apaixonei no decorrer da faculdade. Olha que legal. E encontrei minha paixão. É uma história muito diferente, porque geralmente as pessoas querem muito, né? Tem o sonho de seguir uma profissão e é muito honesto da sua parte contar essa história aqui, Bianca. E o que mais te marcou ali nessa época de Unesp? Olha, eu não sei te dizer uma única coisa específica que tenha me marcado, porque eu fui seguindo, eu fui vivendo. Como da mesma maneira, quando eu prestei vestibular, eu não sentia nenhuma pressão em cima de mim, eu não sentia nenhuma obrigação. Quando eu fui fazer a faculdade, eu só estava feliz por estar ali. E depois, conforme foi passando o tempo, que eu fui percebendo o peso do que eu estava fazendo, eu estava definindo o que eu seria para o resto da minha vida. E a hora que eu percebi, eu me senti muito realizada e muito feliz porque eu estava dentro de uma das melhores faculdades que a gente tem nesse Brasil. Tenho muito orgulho de falar isso, tenho muito orgulho de ser filha da casa que eu sou, que é a minha casa Unesp, que foram 10 anos de Unesp na minha trajetória inteira, desde o início da minha faculdade até o final da minha especialização. E ela me formou quem eu sou. Então, tudo, uma estrutura ali maravilhosa. Aprendi muita Excelente. coisa. O Unesp é uma das melhores universidades do Brasil, está no interior de São Paulo. Eu queria que você contasse para a nossa audiência de onde você é, sua cidade, um pouquinho do seu CPF aí, né? Como é que foi estudar lá e vir para São Paulo depois? Quero saber sobre a transição também para São Paulo.
Perfeito. Então, eu nasci em Itajubi, que é uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. Normalmente quase ninguém conhece, mas eu falo, gente, Itajubi é a capital mundial do limão Tahiti. Olha Pra só. quem não sabe. Todo mundo lá tem um sítio, é produtor de limão. Meu pai é dentista, legal. mas também é produtor de limão. E é uma cidade de 18 mil habitantes. É Nossa. bem pequenininha. Então, quando eu passei no vestibular, eu fui para Araraquara, né? A gente tem 3 Unespes no estado de São Paulo, que tem a faculdade de odontologia, que é São José dos Campos, Araçatuba e Araraquara. Certo. Eu fui pro campus de Araraquara. Então, a primeira evolução do meu Pokémon foi ali. Que calor, né? Uma região quente. Morada do Sol. Araraquara é conhecida como a Morada do Sol. Região maravilhosa. Maravilhosa. A cidade, as pessoas de lá fizeram tudo ser muito mais fácil pra mim, porque é uma cidade realmente muito acolhedora. Sim. Então, essa transição foi a minha primeira transição para uma cidade grande, porque pra quem saiu do interiorzinho de 18 mil habitantes, Araraquara com 200 mil já era muita coisa. Sim. Eu já tava me sentindo numa cidade grande. E lá eu fiquei morando por 12 anos. Concluí a minha faculdade, fiz um programa de aprimoramento profissional logo depois que eu terminei minha graduação e depois a minha residência em Bucomaxilo. E fiquei trabalhando mais um tempo em Araraquara depois de concluir a residência, porque me apaixonei por um araraquarense. O meu marido é de lá também fez odonto. Qual o também nome dele? É Rodrigo. Rodrigo, um beijo, Rodrigo. Parabéns pela mulher maravilhosa que você tem aqui. Dentista, cirurgiã, empreendedora. Me amarrou em Araraquara mais um tempinho, né? Então, ele era de Araraquara, eu acabei ficando ali mais um tempinho pra gente poder iniciar a nossa vida de casal e de dentistas, né? Porque a gente tava ambos começando a trajetória, apesar de eu já ter me formado há 5 anos nessa época. Quando a residência, ela é tempo integral, então são 3 anos na Bucomaxilo de dedicação exclusiva. Então eu nunca tinha saído para trabalhar realmente. Eu trabalhava cadastrada no SUS, no Ministério da Educação, que é o programa da residência, mas trabalhar, botar a mão na massa em consultório eu ainda não tinha feito. Então nós éramos 2 recém-formados. E depois que eu comecei a trabalhar em Araraquara, eu senti a falta de voltar a dar alguns plantões, que eu não fazia logo depois que eu saí da residência. Então, Plantões em hospitais. Plantões em hospitais, isso. Então eu senti a falta de ser uma bucomaxilo, de estar presente mais ali dentro, na rotina hospitalar, que é o que eu vivia, eu respirava aquilo dentro da residência. Então eu sentia que eu precisava de algo a mais para complementar quem eu era, complementar a formação de buco que eu já tinha. E foi quando surgiu uma oportunidade de eu prestar uma prova aqui em São Paulo, que é um fellowship. O fellowship, para quem não sabe, é uma subespecialidade dentro da especialidade. Então, na bucomaxilo, a gente tem trauma de face, patologia, cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, cirurgia oral menor. A gente tem várias subespecialidades dentro da buco. E surgiu essa oportunidade de eu prestar esse fellow em cirurgia ortognática e cirurgia de ATM aqui em São Paulo. Falei, muito legal. Explica pra gente o que é exatamente, pra quem não entende do assunto. Perfeito. Cirurgia ortognática, pessoal, é um paciente que tem uma deformidade dentoesquelética. O que é isso, Estela? É quando a pessoa nasce com um queixinho um pouquinho menor, o queixinho para trás, ou com um queixinho um pouquinho para frente. E somente a correção do dentista, que coloca o aparelho, o ortodontista, não é suficiente para corrigir. Certo. Porque isso não é uma descompensação dentária, sim uma descompensação dentoesquelética. É Então, da formação da pessoa. É o desenvolvimento crânio-facial, o desenvolvimento dos ossos da face. Então, a partir disso, entra o bucomaxilo na jogada. Olha a gente que trabalha legal. muito em conjunto com o ortodontista, que é o dentista que coloca o aparelho. E aí ele fala, bom, esse caso, só a parte dentária não vai corrigir. A gente precisa de uma cirurgia ortognática. Então, a gente reajusta a posição óssea da face. Essa é a cirurgia ortognática. Olha a responsabilidade. É bastante coisa. É uma responsabilidade realmente muito grande, mas é um resultado maravilhoso para o paciente, realmente muda a vida. Sim, É sem dúvida. um procedimento muito recompensador para o cirurgião bucomaxilo. E aí, quando teve a oportunidade de eu estar um pouquinho mais dentro dessa área, também da cirurgia de articulação, para quem tem estralinho no ouvido, para quem tem estralinho na articulação, a hora que vai abrir a boca. Hoje todos nós somos muito tensos. Bruxismo, né? Aquela Bruxismo, tensão. exatamente. Após a pandemia, principalmente, a gente aumentou
muito a quantidade de pacientes mais ansiosos, que automaticamente reflete na articulação, e os casos vêm se agravando com muita rapidez. Então, a gente acaba, paciente que antes era um tratamento clínico, acaba se tornando um tratamento clínico-cirúrgico. E aí é que o buco entra. Demanda para trabalho não falta. Não falta. Em São Paulo, que todo Em São mundo é Paulo. mais nervosinho, principalmente, que é todo mundo mais ligado na tomada, E como né? tem sido sua experiência aqui em São Paulo? Então, o que te trouxe foi esse curso, você entrou em alguns hospitais, conta pra gente. Isso. Então, quando eu passei na prova do fellowship, que era uma vaga, né, pra você prestar uma prova, fazer uma entrevista, passei na prova pro fellow, vim pra cá, fui muito bem recebida, trabalhei com uma equipe maravilhosa, que eu sou eternamente grata a tudo que eles fizeram por mim. Fui muito, muito bem recepcionada em São Paulo, não tinha pessoas melhores para me receberem aqui. São Paulo é um universo, né? É um universo à parte. São vários universos dentro de alguma coisa ainda muito maior, né? Eu sou suspeita pra falar. E eles me receberam muito bem. Então, eu fiz 1 ano desse curso, dessa subespecialidade, e ao finalizar esse curso, eu fui convidada para continuar trabalhando com essa equipe. E assim eu fiz por mais um tempinho. Então, a gente tinha uma rodagem nos hospitais aqui de São Paulo, a gente rodava com plantões HCOR, Sírio-Libanês, Hospital Moriá, Hospital Oswaldo Cruz. A gente era uma equipe, a gente cobria plantões semanalmente, final de semana, as cirurgias particulares de hospital e atendimento em ambulatório. Então, a gente também atendia no consultório os nossos pacientes de avaliação pré-operatória, pós-operatório, tudo isso. Ou seja, muita experiência. Foi uma grande escola, né? Você falou nomes aí de hospitais que são referências internacionais, inclusive. Sim. E onde entra o empreendedorismo no seu caminho? Em que momento você decidiu empreender de fato, abrir o seu negócio? Você sempre quis ter seu negócio? Mais uma outra verdade nua e crua aqui. Por favor. Eu nunca me considerei uma empreendedora. Nunca tive isso correndo nas minhas veias de aquele negócio que gritava por eu vou ter o meu negócio, eu vou ser chefe de equipe, nada disso. Eu tava muito bem obrigada, seguindo o fluxo até então dentro da bucomaxilo. Acontece que chegou um ponto na minha vida em que eu percebi que não era mais suficiente eu seguir o caminho que a maioria das pessoas seguia. Porque eu acho que dentro da buco, a gente tem um caminho muito óbvio para seguir. Todo mundo pensa, eu vou entrar dentro de uma equipe, eu vou... E, obviamente, a equipe na bucomaxilo, gente, é fundamental. O bucomaxilo não trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Então, a gente precisa dessa equipe, mas eu não queria, pela primeira vez, eu não quis me contentar em ser somente um membro de uma equipe. Eu também queria ser a Bianca. Eu queria a Bianca PF desenvolvendo um PJ. Alguma coisa que fosse a minha marca, o meu registro. E isso só virou a chave, isso só surgiu na minha vida quando eu comecei a conhecer o empreendedorismo digital. Então, só quando o digital entrou na minha vida, e olha só quanto tempo já que existe marketing digital, e que existem milhares de pessoas empreendendo nesse mundo. E ferramentas agora com inteligência artificial, computação quântica, dá pra fazer tanta coisa. Muita coisa. Hoje ainda tá cada vez mais fácil. É só ter vontade, sentar e estudar, que dá certo. Isso facilitou muito, realmente, para quem quer empreender o digital. Então, quando isso cruzou o meu caminho, é isso. Porque o digital a gente consegue atingir muitas pessoas. Quando foi isso, exatamente, na sua linha do tempo da vida? Pra gente organizar as ideias aqui. Foi ano passado, então eu já tinha finalizado meu fellow, já tinha passado por tudo que a gente conversou aqui, já tinha feito especialização, subespecialidade, eu já estava trabalhando com a equipe aqui em São Paulo, e então o digital cruzou na minha vida início de 2024. O que você começou a fazer no digital exatamente? Só para quem está ouvindo, assistindo esse programa entender qual é o primeiro passo que se dá no digital quando você já é um profissional renomado, com experiência. Tá, sei muita coisa, mas e agora? O que eu vou fazer com o que eu sei? Como é que foi para você?
a minha intenção de começar no digital era realmente pegar o que eu sabia fazer de melhor, o que eu sabia que eu poderia acrescentar na vida das pessoas, não só dos meus pacientes, mas o de outros profissionais da saúde. Não foi o empreendedorismo digital, ele não surgiu pensando em divulgar os meus atendimentos, divulgar, atrair mais pacientes, mas sim por conta da realidade que eu encontrava nos meus plantões. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes no hospital que tiveram uma complicação em decorrência de uma extração dentária e estavam com uma infecção um pouco mais grave, precisando de internação hospitalar. E quando eu conversava com o paciente, ou até mesmo com o dentista que tinha feito essa extração, eu via as lacunas. Eu via ali, olha, mas se ele tivesse intervido nesse momento, lá no consultório, isso não tinha acontecido. Então, outro caso, uma senhora que fez múltiplas extrações de dente, chegou no hospital com um quadro de hemorragia. Poxa, e aí ela contou que ela ligou para o dentista e o dentista falou, eu não posso fazer nada, vá para o hospital. Então, isso acontece com muita frequência. Não só, às vezes, pelo dentista não querer reabordar o paciente, por falta de um conhecimento um pouco mais aprofundado, por medo de colocar a mão e às vezes complicar um pouco mais, de piorar a situação. Então, esse suporte, existe uma lacuna muito grande de casos que chegavam no hospital em que eu podia ajudar o dentista a corrigir. Se você tivesse mais autonomia. Exatamente. Se eu conseguisse atingir essas pessoas de uma maneira em larga escala. Nada melhor do que o digital para isso. Então, eu comecei a produzir conteúdo, primeiramente no Instagram, despretensiosamente. Vídeos. Câmera do celular ligadinha ali. Se você tem um caso de hemorragia, dentista, você pode... Esses são os passos que você vai fazer. Se você está com um paciente que está com essa queixa, você pode tomar essa atitude. Então, eu comecei a fazer conteúdo informativo. E, obviamente, que no meio disso a gente faz uma brincadeirinha ou outra para ficar um pouco mais divertido, para não pesar tanto a rotina, porque o dentista também já tá sobrecarregado, ele vai abrir o celular, ele não quer ficar vendo só conteúdo, coisas técnicas. só coisas técnicas. Ele também quer um pouquinho de descontração pro momento dele, Uma né? leveza, né? Exatamente. Então, tem que ser balanceado para tudo, pra gente que tá produzindo e pro dentista que tá assistindo também. Sim. E não foi isso. Começou com uma câmera de celular. Não tinha nem tripé de mesa, apoiava o celular ali numa canequinha, alguma coisa, sentava no meu mocho e começava a gravar. Isso foi crescendo, devagarzinho, aos poucos. E aí dentistas começavam a me mandar radiografia pelo direct. Doutora, me ajuda, o que eu posso fazer, isso e aquilo. E eu percebi que eu poderia realmente alinhar todo esse conhecimento, alinhar tudo isso e estar presente na rotina de vários dentistas que precisavam. Você se tornou uma referência ali. É o que eu percebi. Eu me sinto muito feliz de ser reconhecida assim, porque hoje eu realmente vejo que alguns dentistas pensam, às vezes até mesmo alunos de graduação que estão em faculdades, que nós sabemos que abriram muitas faculdades de odontologia e que nem sempre eles têm tanto suporte dentro da universidade, e o aluno fala, Bi, me chamam, né? Bianca, amanhã eu tenho minha primeira cirurgia na faculdade. O que você acha? Como que eu posso fazer? Olha Então, que isso legal. é muito legal. Um baita reconhecimento do seu trabalho. Super. Eu fico muito feliz. Eu nunca estive tão realizada na minha vida. Isso é fantástico. Muito feliz em ouvir isso. Eu fico, assim, realmente emocionada, porque isso é empreender, né, Bianca? É você entregar o que você tem de melhor para o mundo, da melhor maneira e sentir a satisfação de fazer a diferença no mercado. Com certeza. Não é à toa que a gente fala Viver e Empreender, o canal de quem faz a diferença, né? Tá até batido nosso slogan, a gente escreve em todos os lugares, mas é exatamente isso. E o que é fazer a diferença para você? Além de ser esse suporte, essa referência. Eu tenho muito a vontade de, como você disse, já estou começando a deixar a minha marca. Eu quero deixar a minha marca e eu sei que eu consigo fazer isso com os meus pacientes. Eu já tenho toda a minha metodologia que eu sigo com os meus pacientes. Então, fazer a diferença na vida do meu paciente que senta na minha cadeira,
morrendo de medo de extrair os dentes do siso. Você já extraiu o siso, Estela? Já 4. Como foi a experiência? 2 de cada vez aos 19 anos. Foi super tranquilo, porque graças a Deus o meu dentista tem, assim, mãos de anjo mesmo. O Cláudio Júlio Lopes, ele é maravilhoso. Então eu tirei 2 de um lado, depois de acho que 1 mês ou 2 eu tirei do outro. Não senti dor, mas de fato incha, uma recuperação que não é tão fácil. E dá medo, porque você toma ali a sua anestesia e você sente, né, o dentista puxando. Você não sente a dor, mas você sente o dentista puxando, você sente o dentista ali, às vezes até, como fala, não sei, você pode me corrigir, mas serrando o dente, né, para sair uma parte, enfim. E aí você tem que confiar muito naquele profissional. Exatamente. Então, o que eu sinto que é uma das principais coisas que eu faço de diferente no consultório é que antes de pensar na técnica cirúrgica que eu vou utilizar, eu tenho que me comunicar com o meu paciente. Eu Sim. primeiro tenho que desenvolver um relacionamento com o meu paciente. Criar um vínculo. Criar um vínculo. Porque uma coisa é você acordar um dia bela e feliz, pensando que você vai fazer um clareamento no dentista, que você vai colocar lentes de contato. E aí eu brinco com o meu paciente que quando ele chega no meu consultório, a única pessoa feliz na sala sou eu. Porque eu tô felicíssima, porque eu vou fazer uma cirurgia que eu amo realizar. Eu tenho um prazer, um dos meus procedimentos na odontologia preferidos, disparado, é a cirurgia de terceiros molares. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada paciente é uma história diferente. Então isso é muito gostoso. Então, o fato de eu desenvolver esse relacionamento faz a diferença para os meus pacientes, porque o antes de entrar na sala e o após cirurgia são pessoas completamente diferentes. E a diferença para os meus alunos agora, para os meus mentorados, é isso também. Eu consigo atingir uma quantidade de pacientes, não só os que sentam na minha cadeira, mas os que sentam na cadeira de todos os meus dentistas, alunos que estão na jornada junto comigo. Isso é muito lindo. Isso Você é muito legal. claramente une, né, o seu talento na comunicação, que é inato, a gente vê aqui, né, fala muito bem, domina as câmeras, tá super à vontade desde do pré, né, da pré-entrevista aqui. Você realmente une esse seu talento para se comunicar, para passar o que você sabe, para deixar a pessoa tranquila, com todo o seu conhecimento técnico aí de quase 20 anos, né, de estudos, e isso é fantástico. E aí eu te pergunto, como é a sua rotina hoje como empreendedora? Você saiu dos hospitais totalmente ou não? Você ainda tá com os pezinhos nos plantões, nas cirurgias de emergência, ou você só tá na sua clínica, no seu consultório? E como é que é o seu modelo de negócio hoje? Conta pra gente. Perfeito. A minha rotina mudou abruptamente de quando eu comecei a participar, quando eu comecei a empreender no digital verdadeiramente, quando o PJ ali se tornou uma realidade, eu consegui me desvincular de algumas coisas que eu fazia. Então, quando eu vim para São Paulo, eu sentia falta de estar mais presente dentro do hospital. Eu achava que eu sentia falta de dar plantão. A gente se acostuma com aquela rotina, né? E a gente se sente assim, nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com o meu tempo, né? Então, uma coisa que eu me orgulho muito é que eu não posso falar que eu não tentei e eu não experimentei todas as oportunidades que estavam na minha mesa. Então, eu esgotei todas as cartas, até falar, não, realmente, isso aqui eu não quero mais fazer, esse eu não quero mais fazer, é isso aqui que eu quero fazer. Uhum. Talvez tenha sido por isso que eu demorei um pouco para iniciar na parte do empreendedorismo. Essa parte da mentalidade, do emocional. E exatamente, porque eu seguia muito uma trajetória que eu achava que era a trajetória para ser seguida. Então, assumi para mim mesmo que eu não queria mais dar plantão, assumi para mim que eu não queria aquela rotina que praticamente todo bucomaxilo tem, foi muito dolorido. Foi muito difícil. Imagina. Não para mim, porque eu tava muito preparada. Eu tô muito feliz onde eu tô hoje. Tô muito realizada. Eu sei que eu realmente consigo fazer muito mais pelas pessoas aonde eu estou hoje. Mas acho que nós mulheres, e acho que a mulher dentro da cirurgia bucomaxilo também, que é um ambiente muito masculino, a gente se sente muito julgada. Então, são muitos dedos apontando pra gente. Então, eu sofri muito essa pressão para me desvincular dos plantões. Hoje não sou mais plantonista. É uma delícia falar isso. Não dou mais plantão, tô desvinculada dos plantões. A minha rotina
para hospital são somente os meus pacientes de consultório que têm algum procedimento, por exemplo, um siso associado a um cisto, a um tumor, a uma patologia, que precisa de atendimento hospitalar. Da Então, estrutura hospitalar. Exatamente. Então, uma cirurgia que é mais complexa, ele é avaliado no consultório, a gente programa, planeja a cirurgia, e aí ele vai para o hospital. Então, hoje, o meu fluxo hospitalar é bem menor, mas ele existe. E hoje o meu fluxo é principalmente pacientes em consultório e o comecinho da semana, porque normalmente poucas pessoas querem fazer cirurgia no começo da semana, né? Porque vai ficar uns diazinhos em repouso, tem que fazer ali o pós-operatório. Então o início da minha semana, ele é totalmente voltado para os meus alunos, para os dentistas mentorados. Então, criação de conteúdo, plantões de dúvida, aulas. A gente tem um grupo de WhatsApp de discussão de casos. Então, meu foco é pros meus dentistas da minha comunidade. Então, comecinho da semana home office, e para mim isso foi transformador. Aonde que um dia na minha vida eu sonhei que eu ia fazer odontologia e que em algum momento eu ia fazer home office. Isso nunca coube na minha cabeça. Mas você criou isso pra você? Com certeza. E aí eu te pergunto, qual mentalidade você precisou obter, desenvolver, criar dentro de você para você se libertar dessa agenda, né, desses plantões que são maçantes, que são realmente muito difíceis? Foi um processo, não foi da noite pro dia, não foi de uma semana para outra, eu acho que talvez não foi nem de um mês pro outro. Foi uma construção gradativa para eu entender a minha missão e que a minha missão era somente minha e não de mais ninguém. E que eu preciso e devo ser eternamente grata por todo mundo que passou pela minha trajetória, por todos os chefes que me ensinaram, por todos os professores que me fizeram ser quem eu sou hoje, mas que eles estão seguindo o caminho deles. E o meu caminho não é esse. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor, cada um tem uma origem, cada um sabe o caminho que trilha, os sapatos que usa, não é verdade? Exato, sabe onde o calo aperta. Onde o calo aperta, é verdade, onde a exatamente. ferida dói. E é Exatamente. tão difícil admitir isso, não é verdade? Muito. Admitir pra si, começar algo novo, criar, né, colocar pra fora os seus talentos que Deus colocou aí, o universo te disponibiliza, isso é muito, muito lindo. E como é a sua rotina então, pegando esse gancho? Você tem ali no começo da semana o home office, ainda é assim, e no fim da semana você atende seus pacientes? Isso, ainda é assim. Então, começo da semana, basicamente, segunda e terça são dias exclusivamente de produção de conteúdo, de escritório, de sentar no computador e ali ficar o dia todo, de dar assistência, mas também de fazer planejamento, não esquecendo que existe ao final da semana atendimentos, então tem compra de Os material, insumos. a confirmação de agendamento de pacientes, planejamento das cirurgias, entrar em contato com os pacientes que foram operados na semana anterior, porque é uma coisa que eu faço muito, dar assistência para os meus pacientes de pós-operatório. Então é muita coisa, são muitas atividades para uma Bianca, mas é uma Bianca que consegue se dividir em todas essas atividades para organização é tudo, né? Então, quando Muitos a gente detalhes, né? muitos detalhes. Então, Qual é o seu signo, Bianca? eu sou geminiana. Ah, eu pensei que fosse Óbvio. virginiana, como eu. Parece, não parece, Lucas? Parece muito virginiana. Geminiana, pra conseguir se dividir em várias, É o assim. signo da comunicação, sabia? É, Gêmeos. É o signo da comunicação, é isso mesmo. Uhum. Eu falo que eu consegui juntar o que a Bianca de 14, 15 anos sempre quis fazer, que é estar se comunicando, Ouvindo histórias. ouvindo histórias, contando histórias, escrevendo, roteirizando, sentada ali também no computador, redigindo. Sempre gostei muito disso. Então eu consegui juntar. Nunca achei que a vida fosse acabar assim, né? Me levando pra esse caminho. Sim. Mas eu consegui juntar o que um dia eu quis fazer lá atrás com um dom que eu nem sabia que eu tinha. Porque eu realmente sou muito apaixonada pela cirurgia. Muito apaixonada mesmo. Como é que é quando você tá ali na mesa de cirurgia, você tá ali vendo sangue, quebrando o rosto? É uma coisa que de fato é muito masculina historicamente. E aí você se impor ali numa equipe, como é que é isso pra você hoje? Dentro da residência, lá em Araraquara,
a residência de bucomaxilo, que também é uma das mais famosas que existem, passaram, acho que 30 anos sem ter uma mulher na residência. É muito tempo. É muito tempo. Isso que a chefe do departamento de lá, que é a doutora Marisa Gabriele, foi a minha inspiração para ir para essa área, era a única doutora mulher ali dentro do departamento. E sempre foi ela que organizou tudo. E sempre foi, então, uma profissão. Centro cirúrgico é um ambiente masculino. Hoje ainda existem muitas mulheres que entram no grupo, que entram na bucomaxilo. Então, existe uma quantidade muito maior de mulheres nessa área hoje. Mas quando nós vamos para congressos, anualmente, a grade dos palestrantes é majoritariamente homens. E hoje já está surgindo um movimento que, inclusive, a minha outra chefe daqui de São Paulo, que é a doutora Patrícia Radaik, que eu também admiro demais essa mulher, ela criou um grupo de mulheres da bucomaxilo. Então, hoje nós temos um grupo de WhatsApp, que nós já somos mais de 400 mulheres da buco. Uau! Para começar a se posicionar, se reunir, estarmos mais firmes e presentes dentro da comunidade da bucomaxilo. Porque, de fato, a gente acaba ficando um pouquinho acuada ali no cantinho. Quando eu me formei, isso é uma coisa muito, muito curiosa, inclusive. Quando meu primeiro centro cirúrgico, eu fui auxiliar um cirurgião bucomaxilo lá do interior, e ele também tinha um assistente na equipe, e ele me recebeu de braços abertos, é uma pessoa que eu admiro demais. E o assistente dele, eu com esse meu 1,60 m aqui, super, super enorme, Um cara de 17 anos. Exatamente. Então, ali no auge dos meus, não tinha nem 30 anos ainda, já tava ali no centro cirúrgico, já com o meu título de bucomaxilo, prontíssima para operar, com a confiança de que eu sabia o que eu tava fazendo. Sem medo nenhum. Sem medo nenhum, que tem uma coisa que eu adquiri na residência, foi coragem, porque é você por você no plantão. Então, eu tinha total assistência dos meus chefes de residência para tomar as decisões, para conduzir os casos. Então, às vezes chega um paciente traumatizado, você não tem muito tempo de pensar o que vai fazer. É uma conduta que você vai tomar. Então, eu sempre fui muito boa em tomar decisões rápidas, em ser prática. Então, eu consigo olhar. Eu não ligo para o sangue, eu não ligo para a fratura, eu sei o que precisa ser feito para o paciente ficar bem. E é isso que vai ser feito, então tá tudo certo. E dentro do centro cirúrgico, voltando para a história, eu dei uma desviada. É bom, um adendo, né? Um adendo. Então, dentro desse centro cirúrgico, o assistente virou para mim e falou assim: "Oi, garotinha." Meu Deus. Aquele garotinha doeu na minha alma de um jeito tão grande. E eu não sabia se... E o rapaz era alto, tá, gente? Eu realmente era muito pequenininha perto dele, mas... indiferente. Eu tinha um título, ele também tinha um título. É um respeito. Absurdo. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito com colegas de profissão. Então, eu falei, eu não vou falar nada. Não respondeu Não respondi. Não respondi. Falei, olá, tudo bem? Tratei com educação... Me orgulhei ali da minha maturidade, falei, Tem que ser muito evoluída para não responder. Falei, eu vou demonstrar para ele a garotinha que eu sou, a hora que eu tiver com o bisturi na mão, e tá tudo certo. Maravilhoso. Ele vai ver, então... Essa história é emblemática, hein? Espero que ele ouça esse podcast, né? Não vamos citar vou mandar para você ouvir. Por questões éticas, mas vamos fazer um corte aqui para colocar, porque é verdade. Acho que todas as profissionais em todas as áreas acabam passando por esse tipo de situação, sim, principalmente nessas que são majoritariamente masculinas. E você tá de parabéns por ter se posicionado, por não ter respondido na hora, por ter feito o seu trabalho. Qual foi o maior desafio que você já passou até aqui? Seja como cirurgiã, como empreendedora? Olha, eu acho que foi me libertar da opinião das outras pessoas. Porque, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Eu sempre cumpri com as minhas obrigações. Eu sou uma pessoa responsável, sou uma pessoa estudiosa, sou uma pessoa comprometida com o que eu tô fazendo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o que os outros pensariam de mim. Então, de repente, desviar do fluxo que todo mundo esperava que eu fosse fazer, então eu recebi propostas, vai para esse hospital, entra para essa equipe,
você conduz consultório muito bem, trabalha aqui pra mim. Quebrar a expectativa de todo mundo, eu sentia que eu tava decepcionando as pessoas. Então isso me quebrava um pouco por dentro também. Porque eu pensava muito mais na vontade dos outros do que na minha própria O vontade. que você queria fazer? Que eu queria fazer. Qual é o problema em eu querer seguir o caminho da cirurgia oral menor? Qual que é o problema de eu querer me dedicar majoritariamente aos meus pacientes de consultório e não aos pacientes hospitalares? Tem muito bucomaxilo fazendo essa parte do hospital. Muito bem, inclusive. A gente tem excelentes profissionais por todo o Brasil. Sim. É uma formação muito completa, então é difícil a gente ter um bucomaxilo que não saiba o que tá fazendo. Então, eu saí dessa linha de obrigação. Foi uma dificuldade muito grande, foi uma briga interna muito grande. E o que te ajudou nesse processo? Terapia, marido, família, hobbies? Conta um pouquinho de você. Eu não posso dizer que o marido não ajudou muito. O marido sempre foi um dos meus... É até hoje o meu maior incentivador. Ele confia em mim e ele fala, eu sei da capacidade que você tem. Vai atrás do que você precisa fazer. Inclusive, vou até dar uma enaltecida nele aqui, porque quando a gente veio para São Paulo, o meu marido ele é cirurgião dentista também, ele é radiologista, então ele trabalha 100% home office. Ele trabalha para várias clínicas que fazem radiografia panorâmica, tomografia. Os exames chegam para ele e ele lauda os exames em casa. Ele analisa ali o caso. Isso, ele avalia. Então ele fala, olha, esse dente tá trincado, esse dente tem um cisto. Então ele avalia todo o exame de imagem e faz o laudo e manda de volta para a clínica. Então o trabalho dele é home office. Então quando eu precisei vir para cá para fazer o curso, para fazer o fellowship, que eu não tinha bolsa, eu precisei largar tudo. Eu fiz, né? Bom, eu já sabia que eu queria fazer isso, eu juntei meu pezinho de meia para poder vir para São Paulo sem me preparando para não ganhar nada. E ele falou: "É a sua vez. É isso que você quer? A gente vai. Vou Não segurar se sua preocupe. onda. Eu vou segurar a onda, eu seguro a barra. Eu não sou individual e você não é individual. Nós estamos nessa juntos. Que legal. Então, você precisa passar por isso agora. O que você quer fazer? Vamos fazer." E quando eu fui pro digital, foi a mesma coisa. Ele falou: "É isso que você quer fazer?" Tanto que meu cameraman sempre foi ele. Que legal. Ele que Qual gravava o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, olha só, Rodrigo. Acho que já perguntei o nome dele aqui, né? Já na Antes, no pré-entrevista. começo. Não lembrava se estava gravando ou não, porque é tão gostosa essa conversa, ela é tão solta, tão leve para contar a história dela, que é muito envolvente, mas isso é tão importante, né? Você ter segurança sobre o que você está falando, você ensinar o que você sabe e também ter um parceiro que banque as suas decisões, né? Em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente. Ele é seu sócio no seu negócio ou não? Ele Hoje? Nossa empresa é em conjunto. Muito Ele é legal. a definição de companheiro, né? É companheiro, Muito parceiro bom. mesmo, parceiro em tudo. Parceiro no PF, no PJ, pais de pet. Excelente. E me conta como é a estrutura do seu consultório, como é que você atende? Perfeito. Então, como eu sou filha de dentista, eu tenho um consultório próprio com o meu pai lá no interior, que eu atendo ainda mensalmente. Então, todo mês eu vou lá pro consultório. Então, além dos atendimentos aqui em São Paulo, eu ainda tenho que programar, deixar o consultório de lá A organizado. agenda de Itajubi? Isso, a agenda de Itajubi e a agenda de São Paulo. Então, eu tô lá atendendo mensalmente, organizando os pacientes de lá, todos os insumos de lá. E aqui em São Paulo, eu atendo em um coworking odontológico, que é uma realidade que São Paulo proporciona, que nós não temos em qualquer cidade. São Paulo é muito maravilhosa. prático Muito e é prático. muito legal porque você tem vários profissionais da saúde ali, né? Disponíveis. Exatamente. Então, eu trabalho num coworking odontológico, são várias salas odontológicas, eles inclusive têm até o aparelho de raio-x e a tomografia dentro. Se o meu paciente precisar, ele pode fazer o exame de imagem ali na hora mesmo, e eu já terminar de fazer a avaliação dele. Então, isso é muito bom. Então, eu tenho meu armário com os meus materiais lá, a minha salinha, eu só mando mensagens. Tem até uma plataforma, um site que é uma plataforma que eu reservo, olha, eu vou precisar da sala
quinta-feira o dia todo, sexta-feira o dia todo, tá lá reservadinho. Tem auxiliar para estar nas cirurgias, quem higieniza, lava, esteriliza os materiais. Então, é um fluxo de trabalho que é uma realidade que muitas pessoas usam aqui em São Paulo e que talvez não é tão conhecida, né? Mas é um modelo de negócio que eu admiro muito. Aqui no Viver e Empreender, a gente também grava no estúdio, que é o Estúdio Pocket. Um beijo, João, um beijo, Renata. A gente está aqui com o Lucas, que trabalha também com a gente, um estúdio rotativo, que você pode vir gravar seu podcast também. É muito legal, acho que é um modelo de negócio que está presente em várias profissões e que as pessoas têm que se abrir para isso mesmo, porque esse é o mercado, não é verdade? Agora, mudando um pouquinho de assunto. Quero saber quem é a Bianca, além do CNPJ, um pouquinho mais, além de comunicativa, simpática e generosa, estudiosa. Como você se definiria? Porque aqui em São Paulo a gente tem muito essa prática de dizer, eu sou a Estela, jornalista, mãe da Elô. Como é que você se define, além de esposa do Rodrigo, certo? Dentista, mãe de pet. É difícil essa pergunta. Difícil, muito difícil, porque essa autoanálise, a gente falar, oi, eu sou a Estela, eu sou jornalista, e eu te falar, oi, eu sou a Bianca, eu sou bucomaxilo, é muito fácil. E muito óbvio. É óbvio, exatamente. A gente não tem que fazer essa reflexão interna. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que não consegue ficar sentada na cadeira da zona de conforto. Eu, Bianca, sou uma pessoa múltipla. Eu preciso estar fazendo muitas coisas e eu preciso ter estímulos constantes. Em ação. Em ação. Eu gosto de estar sempre em ação. Eu sou uma pessoa que descansa fazendo alguma outra coisa. Comprei um Bobbie Goods agora, pra ver se... Adoro Bobbie Goods. Se a cabeça... Eu pinto com a minha filha Elô, de 10 anos. Ela deve amar. É muito linda. Me rendi o Bobbie Goods. Pra ver se a cabeça dá uma desligadinha. Porque o momento que eu tô parada, eu tô pensando, vou criar um conteúdo. Esses são os melhores momentos. Os melhores momentos. Vou correr no parque? Poxa, vou gravar um conteúdo aqui. Então isso é muito legal. Eu sou uma pessoa muito proativa e muito eclética. Eu gosto de estímulos constantes, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com os meus cachorros, gosto muito de viajar, obviamente, quem não gosta, né? E sou apaixonada por café também. Isso é importantíssimo. É meu hobby preferido aqui em São Paulo, do meu marido, que é radiologista, que a imagem que todo mundo tem do radiologista é que ele fica ali na salinha escura, com o ar-condicionado ligado e com um cafezinho na mão. Então, o nosso hobby preferido, final de semana, é conhecer cafeterias por São Paulo. Que inclusive, não se quiser recomendar alguma, estamos aceitando. Sem dúvida. Tem uma no Brooklyn bem legal, eu vou te passar depois. Mas Perfeito. olha, o que é empreender para você? Já que estamos nessa parte mais filosófica, autorreflexiva. Empreender é quebrar as barreiras. É você realmente entender que você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Você tem capacidade de fazer tudo o que você quiser. Tudo que você se dispõe a fazer. Então, aquela frase do quem tem um porquê suporta qualquer como faz sentido quando você começa a empreender. Porque se você não tiver um objetivo muito claro de onde você quer chegar, você não vai suportar o processo. Porque é duro. Em vários aspectos. Financeiramente, emocionalmente. Empreender é instável. Empreender é você realmente viver com uma certa insegurança do que está acontecendo ao longo do seu caminho, mas você confiar no processo, confiar na sua empresa, confiar no seu negócio e saber que aquilo vai chegar aonde precisa chegar. Mas também não adianta sentar na cadeira, cruzar o bracinho e esperar acontecer. Tem um filme que eu gosto muito, que eu memorizei muito essa passagem, que é o Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts. Adoro, li o livro, maravilhoso. Preciso ler o livro, nunca li. Eu te empresto, se você maravilha. quiser. E aí, no começo, ela fala assim, ela conta a história de um homem que rezava todos os dias pra Deus e falava, por favor, eu quero ganhar na Mega Sena. Por favor, eu quero ganhar na Mega Sena. Por favor, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí um dia Deus se cansou e respondeu pra ele e falou, filho, eu vou te ajudar a ganhar na Mega Sena, mas pelo amor de Deus, compra o bilhete. Você precisa jogar. Você precisa, faz sua parte. Então assim, a coisa que eu dou o passo e Deus põe o chão às vezes tá ali na sua frente.
Mas se você não você não tomar tomar a primeira atitude, você não dar essa decisão, esse passo por você, as coisas não vão andar. Então, o empreendedor, ele tem que estar em constante trabalho, em constante movimento, em constante desenvolvimento. Acho que a gente evolui a cada semana, né, Estela? Cada semana a gente é um pouquinho diferente da semana anterior, uma coisa diferente acontecendo, um desafio pra gente superar. Então, empreender é ser a sua melhor versão a cada dia que passa. E o que você faz quando algum fato, alguma questão quer te tirar do caminho? Porque isso faz parte. Quando vem a dúvida, quando vem a dificuldade financeira, ou seja lá o que for, em que você se apega? No ambiente. Você tá no ambiente certo, cercada das pessoas que têm a mentalidade de te dar aquele impulsinho. É a mesma coisa que você querer praticar corrida ou fazer uma dieta. Se você tá pensando, ai, nossa, mas eu fiz tudo tão certinho, eu queria um doce, eu queria um docinho hoje. E aí você tá num ambiente de amigas que não fazem dieta. Amiga, vamos comer, vamos ali abrir um pote de Nutella e vamos pra cafeteria comer uma coisinha, um bolinho bem gostoso, bem chocolatudo. Agora, se você tá com as pessoas que estão ali no time do incentivo, eu vou falar, mas Bianca, olha tudo que você já passou até agora. Olha o tanto de coisa que você já fez. Aguenta só mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos que tá chegando. Então, isso é nem sempre é um mar de rosas, mas você tá cercado das pessoas, o ambiente em que você se insere é muito importante para você não desistir. Sem dúvida. E dar ouvidos para quem realmente trilhou algum caminho, né, Bianca? Com certeza. Com certeza. Já que você está trilhando o seu lindamente, por favor, dê uma dica, um conselho para quem está empreendendo, principalmente na sua área. Perfeito. Muitas pessoas na odontologia hoje, eu escuto muitos dentistas falando: a odontologia tá muito difícil, a odontologia tá saturada. E isso pode te desestimular a querer dar um passo a mais. Mas o que eu tenho para falar não só para o dentista, mas também para todos os profissionais da área da saúde, mais aqui para os meus colegas de profissão, para você que está saindo da faculdade ou que está na sua vida de recém-formado, o mercado jamais vai estar saturado para quem é apaixonado e gosta do que faz. O mercado está escasso de pessoas boas, o mercado está escasso de profissionais comprometidos. Não se contentem em fazer o básico. Isso é muito importante. Todo mundo sai fazendo o básico. Tem que fazer um pouquinho mais todo dia. Tem que fazer um pouquinho a mais todo dia. E, nesse caso, inclusive, não se apegue somente no seu estudo odontológico. Porque o que me fez chegar aonde eu estou hoje, com certeza, foi começar a estudar marketing, foi começar a estudar oratória, foi começar a estudar muitas outras coisas. Porque o dente tá na boca de uma pessoa. E se você não sabe se relacionar com pessoas, você infelizmente não vai conseguir ter sucesso na odontologia. E deixar sua marca. E deixar sua marca. Bianca Nécio é o nome dela. Deixa suas redes sociais, por favor. Com o maior prazer. Se você é paciente e gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho de bucomaxilo, você pode me encontrar no @biancanesso.buco no Instagram. E se você é dentista que gosta de cirurgia, quer aprender um pouquinho mais sobre cirurgia oral menor e quem sabe vir participar da comunidade dos meus dentistas mentorados, é só me procurar no Instagram, @doutorabiancanesso.exo. Mas antes da gente ir embora, Bianca, por favor, deixa uma mensagem que esteja aí no seu coração para quem está assistindo, ouvindo nosso programa pelo Spotify. Você é uma pessoa que tem muito talento e que tem que dividir isso. Eu gostaria, tô sentindo aqui que você tem algo lindo para falar pra gente. Vamos lá, então. Espero... Colocou uma responsabilidade aqui agora, hein? Transferir Senti o peso, senti o peso. Olhem para dentro de vocês. Saiba quem você é e qual é a sua missão. Nós realmente temos uma missão aqui, principalmente como profissionais de saúde, a gente tem uma missão com o nosso paciente, e escute o que você tem dentro de você e o que te dá prazer em fazer. Não faça nada por obrigação. E nem porque outras pessoas estão te dizendo
que é esse o caminho a ser seguido. Às vezes é seu caminho pro outro profissional, mas não para você. Tá tudo bem. Autenticidade é o nome disso. Autenticidade, perfeito. É isso. A gente está em meio a uma trend aí no Instagram, você que é das redes também, em que as pessoas colocam no chat GPT qual é a sua bênção. Coloquei isso ontem. Você colocou? O que Coloquei apareceu ontem. para você? Apareceu, porque meu chat, eu chamo ela de Bia. A gente bate muito papo. E ela conhece eu já passei para ela todo o meu curso. Tem um curso que se chama Exo Pro, que é onde a plataforma que os meus alunos consomem todo o conteúdo de cirurgia. Então ela conhece a estrutura do meu curso, ela me conhece porque ela também me ajuda a roteirizar alguma coisa de marketing para os meus pacientes. E ela falou: Bianca, sua bênção cirúrgica é paciente tranquilo e bisturi firme. Que lindo isso. E realmente, depois eu falei, tá bom, agora me explica. Ela falou, paciente tranquilo, porque essa não é só a sua missão. É o que você quer para os seus alunos do Exo Pro. É segurança para assumir as cirurgias. E mãos firmes, né? Bisturi firme, porque você tem segurança no que você faz. E é isso que você transmite para todo mundo. Eu fiquei muito feliz. Impressionante, concordo com ela. Saio dessa entrevista muito transformada, muito feliz de tê-la aqui. Eu tenho, assim, a oportunidade, o privilégio de entrevistar mulheres muito grandes, grandiosas e que fazem muita diferença. Obrigada, Bianca, pela sua presença. Obrigada a você, Volte Estela. sempre. Tô Com o maior aqui, prazer. vamos tomar café, vamos trocar livro. E obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Foi uma honra, um privilégio estar aqui sentada na mesa com você. E voltar vai ser um maior prazer. Muito Tá obrigada. ótimo, obrigada. Bianca Nesso é o nome dela, o Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau!